Sejam todos bem-vindos! Hoje vamos para a segunda live da série Terapias Online e hoje o nosso tema é Descubra seu temperamento. Se você que está chegando aqui, se você que quer saber um pouquinho mais desse tema, eu te convido a ficar comigo até o final. Para você descobrir aí, a gente vai falar de algumas características, vamos falar de algumas coisas que você precisa melhorar, né? Os seus pontos a melhorar, vamos falar também dos desequilíbrios aí dentro dos temperamentos e um pouquinho do histórico agora do início, para que você se contextualize nesse assunto e também depois pesquise mais, se aprofunde mais, porque nós precisamos sempre nos desenvolver, tá? Então eu vou colocar aqui o tema da nossa live para que você que está chegando aqui compartilhe com mais pessoas e essas pessoas possam vir aí até o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então descubra o seu temperamento. Convida mais pessoas, você que vai assistir aqui comigo. É um tema interessante, não faz muito tempo que eu tenho pesquisado, né? Agora recentemente dentro do estudo de psicanálise, estudei e aprofundei um pouquinho mais, que a gente também traz um pouco da questão do temperamento e o perfil, tá? Então eu vou falar um pouquinho também dos dois, juntando os dois, tá? Então nós temos muitas características, né? Então precisamos aí identificar, conhecer e buscar cada vez mais, porque o tanto que a gente pesquisa, o tanto que a gente se conhece é muito pouco ainda em relação àquilo que nós precisamos buscar, tá bom? Então eu pergunto para você que está aqui comigo, deixa eu compartilhar primeiro essa live rapidinho, com alguns grupos que eu tenho e alunas também, para que elas venham até o meu conteúdo, para que você também tenha um tempinho para você compartilhar, tá bom? Envia para quem você puder aí. Estou chamando mais pessoas aqui, algumas alunas, pessoas que gostam desse conteúdo também, pessoas que pesquisam sobre esse assunto, tá? Então aproveita também para convidar essas pessoas, certo? Já chamei aqui algumas pessoas, espero que você também. Então vamos lá. Quem aqui precisa se conhecer mais? Essa é a pergunta inicial. Porque se você parou em se conhecer, se você parou em buscar o seu conhecimento, me desculpa, mas você está tendendo a ser mais uma pessoa que não vai se conhecer cada vez mais. Porque se você busca o autoconhecimento, você vai entender os seus comportamentos. Você vai entender o porquê das suas reações, coisas que você pensa muitas vezes e não entende porquê, de onde veio, tá? Então o autoconhecimento, ele é necessário para todos nós. Então qual a sua percepção sobre os outros, né? E sobre você mesmo, você sabe? Então eu quero te convocar hoje a fazer isso, a mergulhar mais profundamente dentro de si e entender por que eu sou assim, por que eu reajo dessa maneira, por que eu falo dessa forma, tá bom? Então precisamos tratar, né, as pessoas como elas precisam, não como nós achamos que deveria, né? Então cada um tem o seu jeito especial de ser, né? Nós temos tendências, nascemos com coisas que precisamos ir identificando ao longo da vida, tá? Então quem se conhece compreende melhor o outro e não julga, né? Não critica, não humilha e não é empático, né? E é empático, quer dizer, tem empatia, né? Você entende o outro, você se coloca no lugar do outro e você cada vez mais se torna humano. Olha que lindo, né? Então você se conhecendo, conhece o outro e se torna mais humano e para aí de julgar, de criticar as pessoas conforme as suas percepções, né? Então, como aprendi aí no curso de psicanálise recentemente, né, com a professora aí Andréa Soubiré, né, no módulo de temperamentos. As pessoas não são difíceis, elas são diferentes. Lindo demais, né? Então, se você está achando alguém do seu lado difícil, não é porque ela é diferente. Então você tem que estudar mais sobre essa pessoa, sobre o perfil dela, sobre o que ela faz, o que ela deixa de fazer, tá bom? Então nós precisamos parar também de colocar rótulos nas pessoas e começar a limpar as nossas lentes, né? Limpar as nossas lentes para a gente não contaminar o mundo com as nossas percepções precipitadas, percepções erradas, percepções equivocadas, tá? Então, o que a gente pode fazer? Não tratar o outro como você pensa, mas com aquela carga, né, que você traz, aquela carga de crenças, que são as suas verdades, né, verdades absolutas, é aquilo que você acredita. Então, muitas vezes você está tratando o outro com aquilo que você sabe de você aí, que nem é tanto, né? Então, devido às suas experiências, seus traumas, suas dores, alegrias, situações negativas ou positivas,
é que muitas vezes você está tratando o outro. Então você está aí projetando muitas vezes comportamentos, situações que você viu, ouviu, sentiu no outro, tá? Então vamos tomar cuidado no momento que a gente vai buscar entender sobre o outro, tá? Então por isso que nós precisamos primeiro nos conhecer, tá? Para depois, na sequência, ajudar o outro com aquilo que nós descobrimos e com alguma experiência que a gente desenvolveu ao longo da nossa jornada, para que aquilo também transforme a vida do outro. Seja bem-vinda, Selma, seja bem-vindo, Márcio. Tá, então, vamos aí um histórico rapidamente aí nessa questão dos temperamentos, tá? Eu vou falar rapidamente, inclusive fiz uma pesquisa rápida sobre esse histórico lá no Google, tá? Pra gente ter uma referência, quem quiser depois pesquisar, aprofundar um pouquinho mais, fica à vontade, tá bom? Mas eu vou trazer um pouquinho aí, depois das características, os pontos a melhorar, os desequilíbrios dos temperamentos, né? Não dá pra falar tudo nessa live, a gente já tá começando um pouquinho mais tarde, né? Tive uns imprevistos aqui, então estou precisando, vou precisar fazer uma live mais rápida, né? Mas vai dar pra falar tudo, tá bom? É bastante conteúdo. E a gente vai começar com esse histórico, tá? Então a gente vai entender, porque assim, se a gente for falar dos temperamentos, tudo mesmo, a gente não termina nunca a live, porque tem a área da comunicação, tem como a pessoa em vários setores da vida, então a gente pode trilhar de várias maneiras relacionado ao assunto temperamento, mas hoje eu quero trazer para vocês aqui as características, essas coisas que nós temos aí, que você já vai conseguir identificar, puxa vida, acho que eu sou isso, acho que eu sou aquilo. E se você no final ficar com dúvida, a gente vai aí também depois buscar trazer mais conteúdo sobre esse assunto, talvez desmistificar um pouquinho mais para te ajudar, mas não é difícil de identificar, tá bom? Então vamos lá, o histórico, né? O estudo do temperamento, ele começou na Grécia Antiga, com Hipócrates. Isso é muito velho, esse estudo é bem milenar mesmo, né? E ele era considerado, Hipócrates, né, o pai da medicina moderna, olha só. E ele formulou a teoria humoral, né, que é ali, que sugere o comportamento que era determinado por 4 humores aí, né? Então, a gente, na verdade, a gente já nasce, né, com o nosso temperamento, tá? Então a gente não desenvolve ao longo da jornada, que daí no caso é a personalidade, tá? O que eu estou falando aqui é o temperamento, que a gente já nasce com ele. Talvez você perceba aí, quando eu for falar sobre algumas características, talvez você fale assim, será que eu tenho isso, não tenho, ou já tive, não tenho mais, tá? Porque se ao longo da jornada você, conforme as suas experiências, coisas que você viveu, o que vai acontecer? Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de identificar, porque você se transformou ao longo da jornada. Então eu quero que você busque lá mais na sua infância ali, aos 5, 6, 7 anos, né? Aquele comecinho ali de juventude, quais eram as suas reações, seus comportamentos, aí você vai conseguir identificar um pouquinho melhor, tá? Mas talvez agora com a sua jornada, suas experiências, tudo aquilo que você viveu, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, mas a gente vai também trazer alguns exemplos aqui, tá bom? Até mesmo de profissões dessas pessoas que têm esses temperamentos que elas buscam, tá bom? A Selma falou, não sei meu temperamento e nem do meu esposo. Aí, perfeito, então fica comigo até o final, né? E se ele estiver perto aí também, que ele possa ouvir essa nossa live aula, né? Hoje, inclusive acho que eu coloquei aqui, mas deixa eu só fixar novamente o meu comentário, né? Que é o tema da nossa live, descubra seu temperamento. Eu também peço que vocês compartilhem com mais pessoas para que elas venham também, desenvolvam aqui nessa live e identifiquem como que é a natureza delas, né? Qual a essência delas, com que temperamento elas nasceram, tá bom? Então vai ser bem interessante. Então, esse estudo do temperamento, ele começou com Hipócrates, ali na Grécia Antiga, o pai da medicina moderna, certo? Ele formulou a teoria humoral, né, que eu falei anteriormente, dos 4 humores, tá? E aí, ele foi o primeiro, inclusive, a tentar explicar o comportamento humano em termos de causas naturais, tá? Então, ele foi buscar aí por fenômenos biológicos, né, responsáveis pelos comportamentos, tá? E na antiguidade esses temperamentos estavam ligados a elementos. Quais são esses elementos? Talvez você já deve ter ouvido em algum lugar aí, visto em algum post, alguma coisa, tá? Então esses elementos, eles são a água, o fogo, a terra e o ar, tá? Então nós já vamos falar quais são os temperamentos de cada elemento desse, tá? E aqui ele falava de acordo com o equilíbrio, né, e desequilíbrio seus fluidos corporais, tá? Então a partir desses fluidos, lembra que a gente falou que eram por fenômenos biológicos, né? Então esses fluidos corporais é que traziam essa identificação do nosso temperamento. Aí depois, um pouquinho mais à frente, um filósofo, né, um médico e filósofo, Galeno, criou de fato e buscou melhorar essa questão da teoria dos 4 temperamentos, tá?
E aí, esses fluidos corporais, o que são? É o sangue, a fleuma, a bilis amarela, a bilis negra. Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho mais, tá? E qual área do corpo também que está relacionado, qual órgão do corpo está relacionado cada coisa aqui. E aí, o que acontece? Ele falava que esses fluidos corporais precisariam estar em equilíbrio para a pessoa ter saúde. Então, quer dizer que o contrário, se estivesse em desequilíbrio, a pessoa ia estar partindo para as doenças, certo? Por isso que é interessante a gente falar do temperamento. É uma questão de saúde mental. Nós precisamos entender de fato o porquê nós reagimos, como nós reagimos. E muitas vezes a gente pensa assim, puxa, a vida começou assim, eu não consigo sair daquele ciclo, né, vicioso muitas vezes. E você entendendo o seu temperamento, você não vai ser tão agressivo com você mais. Você vai começar a olhar as pessoas de outra maneira e também vai começar a se cuidar mais. A gente vai falar dos pontos de melhoria, né? E aí você pode também estar anotando aí para você também desenvolver, buscar ajuda, ir atrás de alguém que está elaborando melhor essas ideias, tá bom? Então, através desses desequilíbrios, as doenças ocorreriam. Então, por isso que era muito interessante esse estudo, né, da questão comportamental do ser humano, tá? E hoje, nós estudamos os temperamentos para quê? Para a gente se autoconhecer. E para também entender os outros. Olha que interessante, tá? Então, a gente evoluiu muito nessa questão dos temperamentos. Hoje eu vejo que muitas pessoas falam desse assunto. Eu sempre tive vontade de falar desse assunto aqui. Já comentei algumas vezes, falei algumas vezes. Até tem um destaque ali no meu tem o feed, tem uns destaques na parte de cima, né, que são os stories que eu fiz na época, e tem lá sobre temperamentos, então eu falo também algumas dicas ali e tal, então ficou bem legal, eu registrei para quem pudesse chegar ali também, saber, então eu já tinha esse interesse em estudar esse assunto, tá? Mas eu sei que mais à frente eu vou trazer coisas bem mais atualizadas, tá? E quais são esses temperamentos? Olha só, vamos lá, eu vou citar os 4, tá? Lembrando que já depois no final eu vou reafirmar novamente que nós só temos um temperamento. Algumas pessoas aí estudam e falam, você tem 2 temperamentos, né, uma junção de 2 aí e tal, e é complicado, porque eu prefiro também partir desse ponto, né, nesse estudo, que é só um temperamento, tá? Então eu acompanho muito a Fernanda Boaventura, né, que fala sobre os temperamentos, né, ela é estudiosa nesse assunto, também tem seus cursos, mentorias e tal, e detalhe, que o temperamento não muda, tá? Então a gente pode mudar alguns comportamentos, algumas coisas, mas o temperamento está ali, vivinho da Silva, né? Certo? Então, o primeiro temperamento aqui tem o sanguíneo, depois, que é o influente, né? A gente vai explicar por que depois. O colérico, que é o dominante. O melancólico, que é o conforme. E o fleumático, o estável. Então, no caso aqui eu falei o temperamento e o perfil, tá bom? Também tem alguns estudos que falam sobre os nossos perfis comportamentais. Então, eu já associei os dois, tá? E vamos começar aí, que eu não quero enrolar vocês aqui também para que vocês anotem, já descubram rapidamente qual o temperamento de vocês aí. O primeiro a gente vai citar aqui, que é o sanguíneo influente. Pensa só. O elemento dele é o elemento ar, tá? É um elemento ar. Fala pra mim onde é que está o ar. Está em todos os lugares. A gente nem consegue, né, identificar, mas está em todos os lugares. Você está ali respirando o seu ar. Então pensa aí que o sanguíneo é aquele que expande, aquele que está em todos os lugares. Então ele é... e detalhe, o fluido corporal dele é o sangue, que está ligado ao coração, tá bom? Então, o sanguíneo ele é mais sociável, ele é influente, ele é extrovertido, ou seja, ele é pra fora, né? Então, ele não é aquela pessoa mais pra dentro, ele é pra fora, né? Então ele vai se comunicar bastante, é aquela pessoa que fala bastante. Até inclusive eu desafio você depois no final a identificar qual que é o meu temperamento a partir daqui da live, tá bom? Se você percebeu algo aí. Talvez você acompanhe meu conteúdo ou não, mas eu te convido a fazer esse teste, identificar no outro temperamento também, né? Até para ser uma aí, identificar no esposo, tá bom? Porque a gente estuda temperamento? Para entender o outro, e porque muitas vezes tem muito atrito ali, tem muita confusão, às vezes a gente não se entende. Então, é importante entender para que a gente consiga ajudar o outro nessa, como que eu posso falar? Nesses desafios que acontecem. Seja bem-vinda, Bru, querida. Nesses desafios do dia a dia. Então, a gente precisa entender melhor, tá? Então, o influente aí, o sanguíneo, né? Ele é sociável, otimista, extrovertido. E também, ele sente e fala, né? Então, ele tem foco nos relacionamentos. O foco dele é esse. Na comunicação,
tá? Ele também foca nas pessoas. E aí, ele é mais sedutor, é persuasivo, ele fala demais e fala rápido, olha só. Vai identificando aí se você conhece algum sanguíneo que é assim, tá? Depois, na hora que chegar na parte do desequilíbrio, talvez você vai identificar até melhor. Porque a gente a gente tem a facilidade de ver o erro no outro, né? A gente tem essa facilidade de ver as falhas no outro. Então, fica até o final aí. Ele não apresenta foco, ele tem essa dificuldade, ele é mais disperso, né? E ele troca rapidamente de assuntos, ele é mais brincalhão, né? Ele também, agora você pode falar assim, mas será? E se tiver algum sanguíneo que muitas vezes é quieto ali? Pode ter também, tá? Talvez ele foi reprimido, muito reprimido aí, seja na infância ou a fase atual que ele está vivendo, ou ele está decepcionado com alguma coisa, então talvez ele confunda um pouco na identificação, tá? E ele tem medo de ser rejeitado. Por isso ele vai evitar os confrontos, tá? Ele vai evitar os confrontos. Então ele quer o quê? Ele quer agradar as pessoas, ele quer estar sempre rodeado de pessoas, tá? Então observa as pessoas que sempre gostam de estar muito com pessoas, gosta de falar, de conversar, gosta de chamar a atenção, tá? Até eu brinco às vezes aqui com minha esposa, eu falo, olha, observa a roupa das pessoas. Tem pessoas que gostam de chamar a atenção. A tendência, não tô falando que isso é um geral, tá? Mas a tendência pode ser que seja um sanguíneo, tá? Principalmente se ele está em rodinha de pessoas, ali envolvido com mais pessoas, tá? E como é que a gente identifica o desequilíbrio do temperamento sanguíneo? Ele pode ser uma pessoa sem limites, tá? Um imaturo, muitas vezes, inconveniente, aquela pessoa que fica o tempo todo ali tocando em você, isso, aquilo, quer que você preste atenção. Inclusive, o sanguíneo, ele ama que você preste atenção nele, ele ama que você esteja ali conectado com você no presente. Ele vive muito intensamente presente, tá? Então, vai observando se você tem filhos aí que são assim, eles gostam daquele tempinho de qualidade, que você ouça ele, que você dê muito ouvido pra ele, né? E deixe realmente aí ele falar com você, porque ele gosta de falar, tá? Por isso que muitas vezes ele acaba se tornando sem limites, tá bom? Eu vou conectar só o cabo aqui do meu computador. Só um minutinho. E aí, ele em desequilíbrio. Ele pode ser essa pessoa inconveniente, né? Indisciplinado, muitas vezes, tem essa dificuldade em ter disciplina. É um tagarela também, aí muitas vezes, né? Isso no desequilíbrio, né? E ele é detentor de pouca memória. Lembra que eu falei do presente? Então ele vai focar muito no presente, muitas vezes vai esquecer do que aconteceu. E aí o que acontece? Aí entra esse desequilíbrio, né? Então uma falta de responsabilidade, muitas vezes. Então o que acontece? O sanguíneo, ele precisa de ajuda mesmo, sabe? Para que você coloque ele no prumo. Né? Ele pode ser aquele expansivo, mas você tem que ajudar ele ali, trilhar um caminho, tá? E qual que são os pontos de melhoria? No que ele precisa melhorar e se desenvolver? Então ele precisa falar menos, né? Controlar mais a sua fala, ter rotinas. Porque se ele não tem rotinas, o que ele vai fazer? Ele vai ficar perdido, né? Ele vai ficar, cada hora, as notificações do celular. Toda hora ele vai desfocar daquilo que ele precisa fazer, que é importante, e vai sair da reta, né? Do que ele precisa. Então é aquela pessoa também, se você ele tiver um compromisso ali, ele tá com uma coisa muito séria resolvendo ali, e de repente algum colega liga e fala aí, vamos lá em tal lugar, passear, ele vai largar tudo para poder ir fazer, e se relacionar. Ir atrás dessas pessoas e passear e se divertir, porque ele gosta de divertir, né? A vida dele é total diversão. Por isso que ele também precisa levar uma vida um pouco mais a sério, as coisas mais a sério, tá? Além de cumprir seus compromissos, ter prudência no que fala, né? Para focar no que fala para os outros, certo? E focar nos seus planejamentos. Então, se ele não tiver prudência na fala, lembra que eu falei que ele sente e fala? Ele é muito rápido. Então, ele vai trocar de assunto o tempo inteiro. E é aí que acontece. Às vezes fala demais. E fala aquilo que não deveria. E detalhe, ele faz aquilo com tanta naturalidade que ele não faz por mal. Mas é isso do temperamento dele. A hora que viu, já falou, tá? Então ele precisa moderar essa fala, cuidar mais, né, do que ele está falando, tá? Ter momentos mais de silêncio ali para poder refletir melhor, não sair
né? Talvez inventando alguma coisa aí, né? Tá? Então, essa é a questão do sanguíneo, tá? E influente. Vamos aí agora para o segundo, colérico dominante. O elemento dele é o fogo. O fluido corporal dele, a bilis amarela, está ligada ao fígado. Lembra que a gente falou dos estudos, né, biológico e tal? Então, através desse fluido corporal, né, esse fluido corporal da bilis, que foi identificado esse colérico dominante, tá? Ele é mais ativo, ele é mais assertivo, é impulsivo aí também, né? O sanguíneo também é bastante impulsivo, né? Mas o colérico também. Ele é notável, ele é chamado até do poderoso aí, né? Ele exerce controle sobre alguém, tá? Então sempre vai ter alguém, ele vai estar com bastante autoridade sobre esse alguém. O seu foco não é nas pessoas como lá no sanguíneo, nos relacionamentos. O seu foco é nos resultados e metas. E ele acredita fortemente nas suas ideias. É muito difícil conversar com um colérico, porque às vezes você vai falar alguma coisa e ele vai bater, não, eu tô certo porque eu tô certo e você tá errado. Então ele é convicto naquilo que ele fala, tá? Ele tem mais iniciativas, comando e liderança, tá? É bastante competitivo, se você vê aí seu filho aí se competindo bastante. Ama desafios. Pro seu filho que é colérico, você colocar um desafio pra ele, ele vai cumprir. Então às vezes você tá aí brigando com seu filho, achando que ele é desobediente. Não, às vezes ele é colérico e você está debatendo de frente com ele. O que você vai fazer? Filho, vamos lá, eu vou lançar um desafio pra você. Vamos ver quem toma banho mais rápido? Vamos ver quem arruma aquela gaveta de brinquedos? Vai, né, talvez tem um irmãozinho, né? Vamos ver quem que arruma melhor aquela... Melhor, ó, tá vendo? Você desafiou ele. Aí ele vai. Esses dias eu fiz um teste. A minha filha, ela é sanguínea, né, a mais velha. E a pequena é colérica. Já é colérica. Não tem nem 2 anos, já identifiquei rapidamente. Detalhe. A gente tava num lugar aí que tinha uns brinquedos, assim, tava bem bagunçado. E elas chegaram e tava lá brincando. E aí eu falei, filha, eu vou lançar um desafio. Filhas, né, eu vou lançar um desafio pra vocês. Vamos arrumar essa sala? Na hora, as duas começaram a se movimentar e começaram a arrumar ali a sala e ficou lindamente. Elas conseguiram até brincar melhor, porque tava muito bagunçado, tá? Então, eles amam desafios, o colérico. Evita rotinas, por quê? Porque ele, não é que ele não encaixa bem na rotina, mas ele sempre está tendo coisas para gerar resultado. Então, se ele ficar só naquela rotina, ele vai ficar entediado, certo? Então, ele motiva-se com soluções. Nada de chegar para ele trazendo problemas, que ele vai te dar uma solução rápida e você talvez vai se sentir incomodado, tá? Então, se você quiser ter mais diálogo com o colérico, traz aí para ele soluções, né? Traz coisas já aí mais rápidas, porque ele é rápido e assertivo. Então, se você trazer coisas muito longas, ele não vai ter paciência, tá? E aí, ele assume mais responsabilidades e riscos também, ele se desafia, né? E ele acha, por conta de ser rápido, ele acha os outros mais lentos. Lentos demais. Porque ele é muito rápido, né, em agir e pensar. Então, muitas vezes você tá falando um negócio ali, ele já pensou e já tá agindo. Então, ele não vai demorar muito para ter aquela decisão. Ele não vai demorar muito para partir para a ação, tá? Então, às vezes você tá aí com um colérico, né, tá tendo dificuldades talvez, mas é só você aprender o caminho que você vai conseguir. E aí vamos falar do desequilíbrio do colérico. Ele é explosivo, é em desequilíbrio, tá? É mais grosseiro, manipulador, ele pode manipular muitas vezes, é intolerante. Lembra que eu falei que ele não tem paciência para esperar? Muitas vezes você tá com um problema ali, ele já quer resolver o problema, ele não quer conversinha fiada, né? Ele não quer lero-lero. E ele vai alterar muito facilmente de humor também. Então, ao mesmo tempo que ele tá feliz, ele pode estar ali bravo, né? E de repente ele já tá um pouco mais grosseiro e tal. Então esses são os desequilíbrios, tá? Pode ser um pouco mais violento também muitas vezes, mas essa violência aqui é para execução, né? Mas também pode ser aquela violência também voltada para o mal muitas vezes, tá? Então vai depender muito de com quem que ele mora, com quem que ele convive, o que são os desafios dele, né? Se ele está gostando daquela rotina ou não. Então talvez aquela situação que ele esteja não seja muito boa para ele, então não está favorável. Ele vai mesmo estar entediado, vai estar cansado ali, vai estressar mais, porque ele dá tudo o que ele tem. E detalhe, ele dá o melhor que tem, tá? Ele sempre vai entregar com muita eficiência aquilo, tá? E assim, ele não é apegado tanto a detalhes das coisas, porque lembra que ele precisa da rapidez para fazer as coisas, então ele vai ter qualidade naquilo que ele faz,
Mas ele não vai ficar muito preso em detalhes, que vai ser aí o próximo temperamento que eu vou falar, tá bom? E no que ele precisa melhorar então, o colérico? Diminuir seu ritmo nas falas, né? E somente para quem te pedir, por exemplo. Não, nas falas e movimentos. Por exemplo, muitas vezes ele usa muitos movimentos. Lembra que eu falei da questão de manipulação? A pequena movimentação dele já dá aquela influenciada, já tipo, coloca a pessoa mesmo ali no estado de alerta, né? Parece que ele vai atacar, mas ele está ali buscando uma solução, está impondo, né? Ele traz uma autoridade naquilo que ele fala. Outra coisa também que ele precisa melhorar é pedir desculpas com mais rapidez. Por quê? Para ele não ficar guardando ressentimento, para não ficar ali remoendo muitas vezes, tá? Outra coisa também ele tem que evitar de dar conselhos para as pessoas sem elas quererem, tá? Então, se a pessoa não pedir um conselho, não dê. O colérico não pode dar, por quê? Porque senão vai, né, a pessoa não vai gostar, às vezes ela não tá pronta ainda para aquela questão, né? Então, assim, a outra coisa também é priorizar as pessoas acima do trabalho. Lembra que ele é focado nas metas e resultados? Então, ele precisa também aí começar a olhar mais para as pessoas, principalmente para os familiares, para quem está do seu lado, aí para você ter um pouco mais de humanidade, né? E não somente ali de olhar trabalho, projeto, execução, essas coisas, né? E diminuir o controle sobre as pessoas, porque ele tem uma tendência muito forte a controlar as pessoas. Por quê? Porque ele quer agilidade, ele quer rapidez, ele quer que as coisas aconteçam, tá? Então ele não quer enrolar. Ele quer que a coisa funcione. E se aquilo não funcionar, ele vai atrás das pessoas que estão responsáveis sobre aquilo para poder chegar naquilo que ele quer. Então, ele muitas vezes pode até passar por cima das pessoas, né? Nessa questão do desequilíbrio, tá? Então, ele vai ignorar muitas vezes as pessoas. Por quê? Porque ele quer alcançar aquilo que ele se propôs a fazer. Então, é um temperamento que a gente até fala que é um pouco mais difícil aí e tal. Mas ele é excelente também se a gente saber trabalhar com ele, tá bom? Porque ele é o da execução, lembra? Então, se você tá aí com seus planejamentos parados há muito tempo, você tá procrastinando, chama um colérico com você que ele vai colocar em prática, tá bom? Ele vai exercitar aquilo que você não está conseguindo dar o próximo passo. Isso é muito importante, tá? Olha que interessante você saber o seu temperamento, né? Até para você trabalhar com as pessoas. Sabe, às vezes você tá trabalhando com pessoas do mesmo temperamento e o projeto não anda. O projeto tá enroscado. Você precisa ter esse olhar, identificar o temperamento, né, que é a nossa leve, que é descubra seu temperamento e trazer aquela pessoa para junto do seu projeto, tá? Para quê? Para que ela consiga ter esse olhar visionário e colocar em prática e testar as coisas. Talvez dê errado, talvez, mas ele vai testar. E ele vai testar até dar certo. Interessante, né? Vamos então aí para o terceiro temperamento, melancólico. Melancólico e o perfil conforme. O elemento aí é o terra. Então, esse elemento terra, o fluido corporal é a bilis negra e tá aí no órgão do baço, né? Bom, o melancólico, ele é pensativo, vai escutando aí, ele é sensível, introvertido, então ele não é extrovertido igual o sanguíneo e o colérico, ele é introvertido. Ele também é generoso, é uma pessoa mais poética. Acredita, né, que o dever dele é cuidar das pessoas, tá? Mas o seu foco é nos detalhes, na precisão e perfeição das tarefas. Sabe aquela pessoa que gosta de tudo certinho? Se você tirar o livro do lugar, ela vai colocar e arrumar do jeito que estava. Ela vai se incomodar, inclusive com a desorganização. Já fica a dica aí, tá? Então, ele pensa na perfeição. Tá? Então aqui a gente já pode tirar, né? É aquela pessoa mais perfeccionista. É a pessoa que tem a tendência a ser mais, né, perfeccionista, buscar a perfeição nas coisas. E detalhe, quanto mais você quer ser perfeito, menos você executa. Lembra que eu falei? Chama lá um colérico junto com você e executa. Senão vai ficar só no planejamento. E os papéis vão parar na gaveta. Ele é mais expressivo e ele tende a retrair. Ou seja, pode ficar mais solitário, tá bom? É aquela pessoa que não tá ali com contato com pessoas, né? Porque o foco, ele cuida bem das pessoas, mas ele tem um foco nas tarefas, os detalhes aí na precisão e perfeição das tarefas, tá? Ele cuida de fatos e informações de forma intensa e também fiel.
ele é fiel àquilo. Então é uma pessoa que vai... que é uma pessoa fiel do seu lado, é o melancólico. Ele também é visto como idealista. Por quê? Porque lembra que eu falei que ele quer a perfeição das coisas? Então ele vai idealizar muito. Ele é aquele que vai ficar o tempo todo ali idealizando, sabe? Ai, quando eu estiver pronto, quando eu tiver tudo certinho, é aí que eu vou começar. Não. Eu vou começar a minha dieta quando eu tiver tudo arrumadinho na minha casa, quando eu conseguir arrumar minha alimentação, quando eu conseguir, sabe, aquela coisa bem... Não, eu só vou conseguir assistir a live quando eu encontrar um tempo ali no meu dia que realmente tá bem agendado, tudo em detalhes. Eu não vou conseguir estar lá naquele horário por conta de tais compromissos. Então é assim, ele é organizado e sistêmico. Aqui são as características, tá? A gente pode aprofundar muito mais aí, mas eu até tô trazendo alguns elementos a mais que eu nem anotei aqui, coisas que eu já aprendi, né? Mas o melancólico é aquele que vai reter com mais profundidade. Então, por exemplo, na sua casa aí, se tem um melancólico, se você, principalmente se for o primeiro filho, é um pouco mais complexo, porque se você falar algo errado pra ele, meu Deus, ele vai guardar isso pro resto da vida. Só que ele não vai fazer igual o colérico. O colérico ele guarda, mas ele usa na carta na manga, né, quando ele precisar. O melancólico não. Ele vai guardando, vai se enchendo, vai ali se remoendo. Raramente ele vai se explodir igual o colérico. O colérico explode, então ele já resolve o problema ali mesmo. Mas ele fica com a cartinha na manga. Quando precisar lembrar aquilo que aconteceu, ele traz de volta. Né? Então o melancólico não. Ele vai guardando mais pra si, então tem a tendência até, né, somatizar doenças, tá? Então ele puxa muito pra isso, porque ele não trabalha aquele conteúdo interno pra fora, então ele vai só guardando. E isso pode ser prejudicial pra ele, tá? Então isso é um bônus aqui no meio do melancólico, tá? Então ele é organizado e sistêmico, certo? Então é aquela pessoa que gosta de tudo bem arrumadinho, sabe? Tirou um negocinho do lugar, ele... Opa, já feriu, lembra? Já guarda aqui, né? Então ele julga muitas vezes, ele pode criticar de maneira automática. Por quê? Porque ele quer as coisas bem certinhas, né? Porque ele tem um senso muito forte, né, de análise. Tá? Então ele não tolera erros. Se você errar perto dele, é complicado. Né? Então a gente precisa também entender o lado dele, né? Que ele gosta das coisas mais organizadas, porque a mente dele é bem organizada. Só que ele tem essa dificuldade de, né, expor para fora, de fazer com que o seu projeto saia do papel, porque a perfeição nunca chega, né? A gente não consegue alcançar a perfeição. Eu sempre falo aqui nas lives, principalmente as lives de escrita, a gente está a caminho da perfeição, mas a gente, né, a perfeição mesmo é só no céu. Só Deus. Então nós estamos aí com rastros de perfeição, mas aqui mesmo é muito difícil, né? Então pra gente ser perfeito, a gente precisaria ser isolado de todos os erros, problemas e não fazer nada de ruim, nada de errado, não pecar, né? Não fazer nada de mal. Então é muito difícil, né? A gente o tempo todo está aí, como esse estudo está ligado com os humores, né? Então nós mudamos muito de humor, a gente o tempo todo tá transitando aí, principalmente os temperamentos sanguíneo e colérico, né, que mudam o tempo todo aí, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente está aí, por exemplo, educando um filho que é melancólico, a gente está ali agredindo ele, xingando, ofendendo e tal, a gente pode estar machucando profundamente ele, e ele vai guardar aquilo pro resto da vida e vai afetar lá na frente, na fase adulta, né, os relacionamentos, a execução das coisas. Ele vai achar que é incapaz, que é insuficiente, tá? Então aqui eu até trouxe um pouquinho mais de tempo nessa questão do melancólico, porque ele é mais delicado mesmo, tá? E em desequilíbrio, o melancólico ele pode estar deprimido, desanimado, confuso, né? Insatisfeito, pessimista, né? Muitas vezes ele traz muita coisa pessimista. Seja bem-vindo, Essiene, querida. Ele também é um pouco mais inseguro, em desequilíbrio, mal-humorado. Então ele tende a ter aquela cara mais fechada, né? Raramente sorri. A gente sabe que sorrir, a gente libera aí a endorfina. Então por quê? Para que a gente tenha aí aquela sensação do bem-estar, né? A serotonina, se eu não me engano, né? Então a gente precisa, né, ter um pouco de felicidade, pelo menos dar um sorriso, né? E já libera esse hormônio, tá? Nos neurotransmissores aí. Agora o que acontece? A endorfina está ligada ao exercício, né? Mas assim... Então a gente precisa tomar muito cuidado com o melancólico desequilíbrio, tá? E no que ele precisa melhorar? Olha só. Pensar e falar mais positivamente.
ser mais brando com você mesmo, né? Não se cobrar tanto, não ser tão crítico com si mesmo, porque ele é muito crítico, porque lembra que ele não tolera erros? Então tem que tomar muito cuidado, né? Além de dedicar mais tempo nas relações, porque ele é mais fechado, ele é mais retraído, então ele vai evitar um pouco as pessoas, ele cuida bem, mas vai evitar as pessoas. Além de flexibilizar também as opiniões, né? Muitas vezes ele quer falar um negócio e ele vai acabar criticando, certo? E aí, as opiniões próprias, né? E não negar carinho, né? Ele precisa negar, ele não precisa, na questão melhorar, não negar carinho, né? Guardar menos rancor, lembra? Para não guardar mágoa aqui, guardar menos, por quê? Eu já coloco uma sugestão aqui, né? Dando uma dica do meu temperamento aí. Comece a escrever. Escrever sobre o que você sente, né? O que te falaram, o que causou naquele momento em você, se você sentiu alguma dor. Acho que eu até dei uma tarefa esses dias aqui sobre o caderno das emoções. Anota mais, se você tem dificuldade de falar, então escreve, né? Entra aí nos projetos de escrita, assiste as lives que falam sobre esse assunto para você extrair mais e não ficar guardando, tá? É uma dica aí, tá bom? E aí, aprenda a receber elogios, além de ter suas prioridades, né, para aliviar sua confusão interna. Por quê? Se ela não colocar prioridade naquilo que ela se propôs, ela vai ficar um pouco confusa. Então ela precisa se priorizar, né? Colocar também muitas vezes aí as suas situações em pauta e resolver, tá? E buscar ajuda, né? Porque todos nós precisamos buscar ajuda, certo? Aqui numa live, por exemplo, é um tempo de qualidade que você está aqui com você mesma e se ajudando, tá? E aí, vamos agora para o fleumático, que é o estável, perfil estável. O elemento dele é o água e o fluido corporal é o fleuma, né, que está ligado ao sistema respiratório. Além dos estudos, né, trouxe essa parte do sistema do corpo, respiratório. Quem que é o fleumático? Ele é mais calmo, paciente, sereno. Ela é aquela pessoa tranquila. Além disso, ela acredita ter o dever de analisar o ambiente. Ou seja, o seu foco é compreender as pessoas e processos também. Ele gosta muito de processos. Por que eu tô falando isso? Porque se você for conversar com um fleumático e falar muito rápido, falar coisas, né, como o colérico faz, falar muito rápido, em certa velocidade, vai ser difícil comunicar com o fleumático, porque ele quer analisar. Ele tem uns processos aí na mente dele, ele precisa refletir, digerir bem aquilo para te dar respostas, certo? Então ele vai analisar bem o ambiente. O seu foco, então, é nas pessoas e nos processos, além de planejar e mediar. Então ele pode ser um ótimo mediador aí para você em algo que você está vivendo, certo? Ele age com mais prudência. Sim, ele não gosta de correr risco. Lembra que a gente falou que ele é estável? Então ele não gosta de correr riscos. Ele age após pensar sobre a situação. Então o fleumático, ele não gosta de correr risco, certo? E se ele for correr risco, ele tem uma segurança ali. Porque lembra que ele é mais calmo, ele gosta de digerir melhor as coisas. Ele precisa processar com mais vagareza, tá? Então, ele vai agir após pensar sobre as situações, tá? Ele vai trazer soluções através de métodos e também ele é um bom observador. Por quê? Ele vai processar as informações de forma mais lenta. Por isso que pode parecer muitas vezes que ele é um preguiçoso, né? Até algumas pessoas falam que o fleumático é preguiçoso, mas não é assim. Mas é porque ele precisa de tempo para entender as coisas. Então, se você for conversar com um fleumático, dê tempo para ele responder para você, dê um prazo lá para ele. É bom dar prazo para ele, a gente vai falar aqui no ponto de melhoria, por quê? Senão ele vai demorar muito tempo a te responder. Vou até dar uma dica aqui extra, que esses dias eu peguei alguns fleumáticos e eu identifiquei isso. Normalmente ele manda muitos áudios, aquele monte de áudio, certo? Porque ele vai falando, ele quer que você entenda aquilo que ele está falando e ele mesmo quer entender aquilo que ele está falando, tá? Então assim, ele vai processar de maneira lenta, devagar.
tá? Então não é porque ele é preguiçoso, ele é lento, mas é o processo dele até aquilo maturar nele, demora um pouquinho. Então, precisamos ter paciência com os fleumáticos, certo? Mas são excelentes pessoas também para acalmar o ambiente. Outro dia eu vi um exemplo muito legal. Se você vai aí fazer uma festa de casamento, promover alguma festa aí, de preferência, convide algumas pessoas fleumáticas, porque a sua festa vai ser um pouco mais tranquila. E evite um pouco aí as pessoas aí, talvez, né, sanguíneo, colérico, que estão um pouco mais explosivas, porque se for a festa, todo mundo colérico ali e todo mundo sanguíneo, pode acontecer alguma briguinha no meio lá, certo? Então as festas é interessante que você pense em convidar pessoas também, uma boa maioria aí que seja fleumática, para dar uma tranquilidade na festa aí, não ter ocorrências aí durante o seu evento, a sua festa, tá bom? Uma dica extra, tá bom? Então, como que é o fleumático em desequilíbrio? Ele pode ser chato, prolixo, lembra que eu falei que ele manda vários áudios? Então ele pode falar bastante e ficar dando voltas, né? E fala coisa com coisa, muitas vezes não fala aquilo que você talvez está entendendo, então, porque ele também precisa entender aquilo que está falando, então ele vai dar voltas e não chega logo no assunto. Ele também pode ser aquele que conta muita história, né? Então, para poder falar algo para você, para explicar aquele ponto X, seja bem-vindo, Isaías, para explicar aquele ponto X, pode ser que ele dê muitas voltas. Então, ele não é direto, objetivo, certo? Ao contrário do colérico, que é objetivo, ele quer coisa rápida, certo? Então, o fleumático em desequilíbrio, ele pode ser também desanimado, ele é mais introvertido, tá? Desconfiado, por isso que ele fica pensando muito, matutando as ideias. Indeciso, tá? Improdutivo, não porque ele não produz, mas é porque ele tá pensando, então ele vai demorar mais para produzir algo, ao contrário do colérico. E também teimoso aí, tá? E no que a gente pode melhorar o temperamento? Vamos lá, o temperamento fleumático, para melhorar, ele precisa estar aberto às mudanças, pensar menos e fazer mais, né? Trabalhar com prazo. Lembra que eu falei? Se você conversar com o fleumático, dê prazo para ele, senão ele vai demorar muito. Tô com um caso resolvendo aí que, meu Deus, a pessoa demorou, eu até esperei. Mas um mês é muita coisa, né? Para dar uma resposta. Eu precisei de novo lá, dar uma cutucada para ver e tal, certo? Então a gente precisa ficar atento a essas coisas. Estar aberto a mudanças, trabalhar com prazos, né? E se automotivar. Lembra que a gente falou do desânimo? Que pode desanimar, né? Então você tem o fleumático que precisa se automotivar. Não ser indiferente, porque ele tem a tendência de ver algo e não fazer nada, tá? Então ele é a pessoa mais apática, né? Então ele não é empático, ele entende você, ele vai ficar na dele, precisa do tempo dele para descansar, né? Com as pessoas, é indiferente com as pessoas, né? E ele no caso precisa tomar mais decisões, ter mais iniciativa, certo? E ir mais para frente, não ficar ali estagnado, parado, tá? Em todas as áreas da vida a gente precisa olhar, tá bom? Agora eu vou partir aqui para uma parte que eu vou fazer uma recapitulagem do que eu falei, coisa rápida, tá? Que a gente já tá partindo pro final, tem mais um trechinho só aqui para não ficar muito tarde, tá? Tô com as minhas crianças aqui também, já estão precisando de mim. Então, recapitulando e acrescentando algumas informações. Vamos lá. O sanguíneo, ele é influente, tá? E ele tem ali como eu falei pra vocês, a questão do fluido corporal, sangue e o coração, tá? Ele também é mais úmido, tá? O que é úmido? Eles mudam conforme o impacto do ambiente, tá? A umidade, por exemplo, você molha a terra, ela vai secar ali, mas ela vai estar mudando também. Vai alterar um pouco a terra ali, tá? Então a umidade muda conforme o impacto do ambiente, certo? Isso quer dizer a umidade. E a estação do sanguíneo é a primavera. Só alegria, festa, tudo colorido, certo? Eu tô trazendo aqui alguns elementos para você fixar melhor. E o elemento natural é o ar, certo? E ele tem um temperamento quente e úmido, tá? O quente porque ele é, né, explosivo também, ele é para fora, extrovertido. E aí, vamos para o colérico. O colérico, ele é o elemento natural fogo. Ele é mais seco, né? Lembra que eu falei que é objetivo, resposta rápida, pessoas que são mais focadas aí. Ele é mais lógico, racional, né?
E tem uma capacidade maior de fixação, isso que é o seco, tá bom? Então, né, a pessoa mais seca, ele vai ser uma resposta, aquela resposta seca, né? Ele não vai ter aquela alteração como o úmido, né? Então ele vai se adaptar ali, o úmido ele vai se adaptar, tá bom? Ao ambiente. E o colérico, ele é quente e seco, e ele tem aí o fluido corporal, a bilis amarela, e tá ligado ao fígado, certo? E a estação dele, qual é? Verão, isso mesmo, porque tá ligado ao fogo, mais quente, né? Agora estamos aí nesse calorão, né? E aí depois temos o melancólico. O melancólico, o elemento dele natural é a terra, tá? O fluido corporal dele é a bilis negra, o baço, tá bom? E ele é seco também, mas só que é frio. Ele é mais frio, tá? Então é uma pessoa mais calculista, sistemática, tá bom? Não é aquele quente que gosta de relacionamento, que tá junto com o povão, que gosta daquela quentura das pessoas, né? Não, ele gosta de ficar um pouco mais reservado, mais afastado, tá bom? E aí vamos para o fleumático. O elemento natural é a água. Lembrando que a água ela se molda a qualquer ambiente, então do jeito que ela ficar, ela vai ficar. O fluido corporal dele aí é a fleuma, tá ligado ao sistema respiratório, tá? E ele é frio, tá? Porque ele é mais retraído, aí muitas vezes, mais seco também, mais quieto, né? Não é seco, tá? E ele é úmido. Lembra que eu falei da água? É o elemento água, então ele vai se moldar ao ambiente. Então onde você colocar ele vai ficar. Então normalmente a aparência dele é uma aparência normal, assim, não tem alterações, tá? O melancólico pode ser aquela pessoa mais deprimida, assim, mais retraída, né? O colérico já é um pouco mais bravo. E o sanguíneo, adivinha? Alegria pra todo lado, né? Então, pra você dar uma diferenciada aí. E se estiver em desequilíbrio, é óbvio, né? Que vai ter algumas alterações, né? Pode ser que o sanguíneo seja triste, deprimido e mais quieto. Mas vai depender aí de certos momentos da vida, tá bom? Esse foi um resumo rápido de tudo que eu falei, tá bom? E aí, lembrando novamente, reafirmando que o temperamento da gente não muda. Nós nascemos com ele e só temos um temperamento, tá bom? Eu assisto muito aí a Fernanda Boaventura, ela sempre fala aí dessas teorias certinho. E eu quero trazer a frase dela aqui. Amadurecer é o nosso destino. Amadurecer é o nosso destino. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos esse entendimento, esse conhecimento, mas nós precisamos buscar amadurecer todos os dias. Por exemplo, certas coisas que acontecem na nossa vida, eu não preciso ficar parado naquela situação. Vamos buscar entender por que aquilo aconteceu. Vamos buscar entender por que o outro falou assim comigo. Será que eu permiti que ele falasse assim comigo? Será que eu deixei de falar não pra alguém? Será que eu aceitei muito, né? Muitas vezes o sanguíneo aí, ele fica aceitando muitas coisas porque ele não quer confronto, ele não quer fazer inimizade. Então ele vai aceitar tudo. E muitas vezes ele vai deixar os valores dele de lado por conta das amizades. Certo? Então olha só o perigo aí, tá? O colérico muitas vezes ele vai ser ali aquela pessoa que talvez também vai ter algumas inimizades e tal, porque ele é muito direto, muito reto, muito assertivo, muito líder, né? Muitas vezes a pessoa até se sente mal ali, mas é o jeito dele, não leve pro lado pessoal. Ele está focado nas metas, nos resultados, tá? Então ele quer ajudar também, e ele é um excelente líder no lugar que ele está. O melancólico é aquela pessoa dos processos, ela vai ajudar ali naqueles métodos dela, ela vai trazer aqueles detalhes, mínimos detalhes, né? Gosta dos números, inclusive, para trazer ali aquela precisão, a perfeição. Então a gente pode contar muito com o melancólico, né? Um colérico com o melancólico dá muito certo, porque um vai planejar, outro vai executar, então é muito interessante a gente fazer essa associação dos temperamentos. E o fleumático, gente, é a calmaria pura, então a gente precisa ter um fleumático por perto, para trazer. A gente vai falar até, inclusive, vou dar uma dica aí, né? Professores fleumáticos são excelentes, porque não vão ali ficar brigando com as pessoas, né? Vão ser mais, estar mais lado com as pessoas e vão ajudar nesse processo. Eles gostam, sim, de estar perto das pessoas, mas se eles não estiverem nas deformidades, estarão bem afastados das pessoas, né? Por conta, serem mais retraídos. Mas se você colocar ele para falar também, ele vai falar, né? Ele vai também fazer a parte dele e todo mundo vai se entender, mas lembrando que ele precisa de tempo para processar as coisas, certo? Então, pensando nas profissões, rapidamente aqui, o sanguíneo aí a gente pode encontrar atores, vendedores e oradores, pessoas que gostam de falar, de palestrar, de treinar pessoas, certo? Pensa aí nas pessoas que você conhece que são assim.
Os coléricos, por sua vez, são os produtores, pessoas que produzem bastante. Também são líderes e construtores, pessoas que estão envolvidas com projetos grandes, né? Lembra que eu falei da responsabilidade que ele tem? Então ele vai estar ligado com construtores aí, com construções muitas vezes, né? Os planejadores aí com excelência. Melancólicos, né? Artistas. Lembra que eu falei que eles são ali poéticos, né? Todo pensativo também. Inventores, vão inventar muitas coisas porque eles buscam detalhes, né? Então eles vão buscando coisas porque eles querem aqueles detalhes, eles trazem ali aquela questão da organização, do sistema, né? Então é muito interessante. O foco dele é detalhes e precisão e perfeição nas tarefas. Então colocou uma tarefa nele, ele vai inventar, ele vai trazer coisa nova. São mestres e filósofos. Olha só. Então muitos aí filósofos eram melancólicos. Então eles tinham aquela coisa interior, mas também buscavam se conhecer, né? E os fleumáticos, por sua vez, são diplomatas, professores, técnicos e administradores. São pessoas excelentes, porque elas vão ali pensar, elas vão projetar coisas e fazer realmente aí acontecer de uma forma bem tranquila, serena, né? E pra gente ir finalizando, né? Quem aqui pode me dizer que está aqui comigo ao vivo, você que vai assistir depois essa live gravada, na manhã a gente coloca esse conteúdo também lá no YouTube, para quem puder assistir, vai também estrear lá. Quem aqui conseguiu identificar seu temperamento a partir disso que eu falei? Sem precisar fazer teste, nada disso, né? Porque às vezes os testes podem nos confundir. Por que os testes vão nos confundir? Porque nós vamos responder coisas com o pensamento de hoje. E não com o pensamento ou com o nosso comportamento lá de trás, né? Quando éramos mais jovens, mais novos. Porque lá era o natural. Lá era a essência nossa, né? A nossa raiz. Hoje pode ser que a gente já mudou algumas ideias, conforme aquilo que você viveu de experiência, de dor, de alegria. Coisas que você estudou, se aprofundou. Então pode ser que tenha mudado aí suas crenças, talvez. Aquilo que você pensava que era certo, hoje não é mais, tá bom? E com essas dicas, né, os testes talvez nem são necessários. Mas eu também tenho muitos testes aí que dá pra gente poder fazer, até mesmo vídeos aí pra gente poder indicar pra vocês, que vocês vão descobrir rapidamente, com muito mais informações dessas que eu dei aqui, tá? Pesquisei várias coisas pra trazer aqui, mas não consegui pegar tudo, porque é muita coisa, tá? Então, mas se você ficou com alguma dúvida, precisa investigar mais, tá? Precisa trazer mais aí. Se alguém quiser também trazer depois aí no meu direct, contar alguma coisa do que experimentou aqui nessa live, se você sentiu que ficou na dúvida, né? Talvez dê alguns detalhes aí da sua história pra mim, quem sabe eu consiga te ajudar, tá bom? Conta comigo aí. E eu vou também, mais pra frente, criar um post aí com mais detalhes, trazer sobre esse assunto, né? A live passada que a gente falou também da série Terapias Online, também vou ver se eu crio alguns conteúdos pra trazer aqui também pra vocês, tá bom? E aí, por quê? Pra vocês se ajudarem, né? Então, fiquem atentos aí nas minhas redes sociais pra gente poder postar esses conteúdos, tá? Lembrando também aí, todo final de live eu trago aí umas dicas de livros, tá? Eu tenho aí 9 livros publicados, né? Dentre eles também tem aí mais 2 e-books, que são livros, mas tá no formato e-book, mais uns 3, 4 e-books também, esses mais simples, assim, com conteúdos de escrita que eu fiz. E também, se você for lá, no link da minha bio, tem lá um e-book gratuito que você pode baixar, com dicas de escrita, acho que é 5 passos para escrita, uma coisa assim. E aí você pode baixar também para você já ir começar a escrever seus livros, começar a escrever sua história, tá bom? E o livro queridinho que eu quero indicar hoje, eu tô falando que eu vou indicar aqui os livros, eu tenho vários, né? Mas vou indicar só 3, e ele fala de temperamentos. Tem ali um capítulo, que é um dos meus projetos, né, com as mulheres, e tem um capítulo que fala de temperamento. Então eu vou te indicar, tá bom? Se acaso você quiser aprofundar, aqui também tem uma história. Mulheres Transformadas pela Escrita, né, que é o meu segundo projeto, com as mulheres transformadas. Estamos aí no 3º, com o nosso tema feminilidade, vamos lançar em abril, tá? Então, esse eu vou indicar pra vocês. Esse aqui também, o Hábitos, né? Também tenho aqui um capítulo que fala de temperamento, tá bem legal também. E, primeiramente, aí a Bíblia, tá? Vou trazer pra vocês aqui a Bíblia também, a Bíblia Sagrada, tá? Porque aqui, se você ler a Bíblia, você vai entender todos os temperamentos, porque tem de tudo aqui dentro, né? Então, é um manual de vida pra nós. E você vai observar como era o comportamento das pessoas. Existia gente de tudo. Gente que agradava a Deus, gente que desagradava a Deus, gente que ficava no meio termo, gente que fazia o bem, depois fazia o mal, gente que não sabia se estava fazendo certo, se estava fazendo errado. Então,
são boas opções para que a gente consiga, de fato, buscar mais conhecimento, tá bom? Então, se você ficou curioso, esses livros estão no link da minha bio, você pode estar adquirindo lá. Ou também me chamar aí no direct, se você quiser que eu mande autografado, daí também. Seja bem-vindo, Marçal. Se você também quiser que eu mande autografado, daí já é um outro esquema. Pode me chamar no direct, tá bom? Aí eu já mando de outra forma, tá bom? Mas também a gente pode utilizar os links lá. Só que dependendo do link, você vai... talvez receba 100 autógrafos, tá bom? Então é bom você me chamar aqui. Lembrando também aí, né, que nós teremos... Isso aqui é novidade, tá? Eu tô contando aqui pra vocês. Nós teremos uma palestra presencial na minha cidade. Vou estar divulgando aí, acredito que amanhã. Hoje já ficou um pouco tarde pra mim. Mas amanhã, hoje eu afirmei aí a data. Ela será no dia 22 de março, tá? Mais precisamente às 20 horas. Vai ser na minha cidade. Eu vou fazer um post, vou divulgar certinho. Quem quiser participar é só vir pra minha cidade. A gente vai arrecadar 1 quilo de alimento não perecível para poder entrar nessa palestra, né? Eu falo palestra, mas vai ser um mini curso, tá? Vai ser mais ou menos umas 3 horas aí de conteúdo. E detalhe, para você escrever seu livro, tá? Então, para você aprender como que funciona aí essa área de escrita, tá? E se você ficou curioso, eu vou criar um grupo, já estou com esse grupo, na verdade, eu vou criar um link lá no link da minha bio, para quem quiser participar, para você entrar nesse grupo. Por quê? Para mim ter noção das pessoas, tá? Porque a gente vai poder receber aí em torno de 200 pessoas, tá? Acredito que a gente vai ter uma quantidade boa, porque era pra ser já nesse sábado, mas aí ficou muito apertado pra mim. Então a gente pegou aí um mês pra poder divulgar de fato, e a gente vai começar os trabalhos agora. Então talvez eu faça mais lives, talvez eu faça uns vídeos, né, falando sobre esse evento, pra poder chamar mais gente, trazer, quem sabe você aí da sua cidade, pra vir pra minha cidade aqui no interior de São Paulo, tá? Pra você participar, tá bom? E lembrando que essa live também ela vai para amanhã estrear no YouTube também, para quem quiser compartilhar com mais facilidade. Talvez alguém da sua casa não tenha Instagram. E vai ter um link amanhã para você também enviar esse conteúdo e quem sabe ajudar seu vizinho, seu esposo, sua esposa, seus colegas de trabalho, para poder saber um pouquinho mais sobre você. Porque se eu me dedico todo dia, pelo menos 1 horinha por dia, a me conhecer, eu vou transformar o mundo, né? Eu vou fazer o mundo ser um pouquinho melhor, aquela gotinha, né, no mar. É pequena? Mas faz a diferença, tá bom? E também no mês de abril nós vamos lançar aí o nosso 3º projeto de coautoria com as mulheres transformadas. Eu tenho um grupo de mulheres, está no link da minha bio também. Eu sempre estou fazendo alguns desafios, trabalhos gratuitos lá, é um grupo gratuito, tá? E logo vamos lançar esse livro, né, que as pessoas que estão ali, pessoas que vieram também de fora e tal, e quiseram participar, e com o tema feminilidade. Lembrando também que esse grupo é um grupo que a gente faz o nosso transbordo, ele fica fechado, tempo em tempo eu dou uns desafios lá para as meninas, e em breve, talvez esse finalzinho de mês, pro mês que vem, eu vou estar lançando aí uma mentoria para mulheres, e nós vamos trazer todos esses conteúdos, temperamento, a gente vai se entender um pouquinho melhor, ver a nossa essência, propósito, a gente vai entender um pouquinho de finanças, né? Teremos aí pelo menos umas 20 aulas bônus com pessoas, né, não só aulas comigo, né, as aulas comigo são as aulas principais, semanais, mas também teremos aulas bônus de diversos assuntos, maternidade, finanças, desenvolvimento aí que você precisa fazer, também saúde física, mental, espiritual, vai ter tudo um pouco, sabe? E vai ser bem legal, eu estou preparando para poder lançar e já ter vocês aí comigo mais pertinho para a gente poder trabalhar, né? A gente vai fazer um processo terapêutico nessa mentoria e vai poder ajudar muito, né? E vou poder transbordar ainda mais. Estou também terminando a minha formação em psicanálise clínica, né? Com base cristã. E estou adquirindo muito conhecimento porque eu estou me preparando para preparar mais mulheres a também poder ajudar outras vidas, né? Por quê? Lembra que eu falei que no comecinho que o autoconhecimento ele é muito importante, fundamental para que eu me conheça cada vez mais e possa entender o outro, ajudar o outro. Então, é importante que a gente busque conhecimento sempre. Começou a estudar uma vez, nunca mais para, né? Por quê? A gente sempre está aprendendo algo novo, né? E também, na próxima semana, na próxima segunda-feira, já não vai ser a nossa série Terapias Online, vai ser a série Vantagens da Escrita, tá? Então, uma segunda é a série Terapias Online e uma segunda é a Vantagem da Escrita, tá bom? Então, na próxima segunda, estaremos aqui falando também um pouquinho sobre escrita, se você também tem curiosidade aí em entender um pouquinho sobre o seu livro, sobre a sua história, estaremos aqui
trazendo mais um tema aí, tá? Depois eu vou estar divulgando, mas sempre algo interessante, algo novo que a gente traz aqui para que você desperte interesse em escrever. Principalmente se você for uma melancólica, é importante que você comece desde já a escrever, né? E depois, se você sentir que somente tirar do papel não te satisfez, vai para o livro, tá? Então coloca no livro e publica, né? Para que as mais pessoas leiam e sejam transformadas, e você vai sentir, de fato, a transformação dentro de você, tá bom? Porque aí vai trabalhar seu conteúdo interno e vai te ajudar a se desenvolver. Já se você ainda ficou se interessada em participar do meu projeto, que é a terceira, né, desse aqui, Mulheres Transformadas pela Escrita, o outro vai ser pela feminilidade, tá bom? Me chama no direct que ainda dá tempo. Eu estou aí finalizando alguns capítulos que as mulheres já me entregaram. Estou para receber mais 1 ou 2 pessoas ainda, mas esse mês não passa, tá? A gente precisa finalizar, porque o lançamento é em abril e eu preciso começar os outros processos editoriais, tá bom? De diagramação, a finalização da revisão. E é um capítulo só que eu chamo as pessoas para fazerem, porque ela começa com um capítulo e depois ela parte para o livro solo e ela vai tirando diversos capítulos, vai entrando. Eu tenho uma aluna aí que vai lançar o seu 5º livro. Quando ela começou comigo, ela não conseguia tirar o dela, né? Então ela tá ainda fazendo o dela. Eu pus a proposta dela fazer a coautoria comigo, que é o Mulheres Transformadas para Reinar. E a partir dali ela veio entrando em projetos, eu fui convidando ela, participou de mais projetos comigo e vai lançar o seu 5º livro para quem não conseguia tirar um capítulo, né? Então foi surreal o desenvolvimento dela e está sendo magnífico aí ver a transformação que ela está tendo a partir do sim dela, né? De ela falar, não, realmente eu quero extrair a minha história e só para mim não está funcionando, eu preciso tirar para fora, eu preciso fazer com que mais pessoas bebam aí desse conteúdo e se transformem. E aí, fala pra mim aí qual que é o meu temperamento. Eu estava esquecendo já, hein? Se você que está aqui comigo, eu te desafio a falar qual é o meu temperamento, tá bom? Por quê? É muito interessante que a gente, a partir aí do conhecimento, a gente coloque em prática. É óbvio que você não vai sair aí definindo, o fulano ali... A gente tem essa tendência, depois que você conhece um pouco mais. O fulano ali é fleumático. Com certeza o fulano é melancólico, mas às vezes você não conviveu com a pessoa. Precisa de conviver um pouquinho mais para entender quais são as suas inclinações, né? Nós falamos que são inclinações, tá? De você fazer algo ou não. Então esse é muito natural. Por isso que nós precisamos ir de frente com essas inclinações e falar, peraí, a partir de agora eu não vou ser mais grosseira, a partir de agora eu vou ser um pouco mais humana, a partir de agora eu vou ouvir mais, vou falar menos, tá? Eu vou me controlar mais. Existe até um livro bem interessante que ele fala temperamento controlado pelo espírito. Então, nós precisamos buscar ajuda, tá? Então, fica aí, você que assistiu essa live, depois assiste, comenta lá pra mim qual é o meu temperamento, que você chegou nessa conclusão aí, tá? É óbvio que a gente está em desenvolvimento, nós estamos aí buscando melhorar cada vez mais, tá? Então, vou deixar pra você que tá aqui comigo no finalzinho, que não arriscou falar qual é o meu temperamento, mas o meu é o colérico. É o colérico dominante. Por isso que eu estudo muito, porque pra controlar esse domínio forte, essa impulsividade forte, então o que eu faço? Eu faço meus produtos, crio os meus livros, meus projetos, eu ajudo as pessoas, porque para mim não ficar parada nessas inclinações, como eu te falei, né? Então a gente tem a tendência a focar muito nos resultados e aí a gente acaba deixando as pessoas de lado. Então o que eu fiz? Criei projetos, lancei desafios para mim, para mais pessoas, e isso foi me ajudando muito. Então eu quero trazer isso para você, que é possível você controlar o seu temperamento, não ser refém do seu temperamento, tá? Então esse é o nosso desafio, esse é o nosso compromisso, e espero que você tenha chegado aí ao entendimento nessa live. Espero ter te ajudado. Achei que ia ser bem mais difícil falar sobre temperamento, mas foi muito gostoso. E já faz um tempo que eu estudo e esse conteúdo é magnífico. Inclusive, eu gosto muito da área de desenvolvimento humano, tá? Então, por isso que eu foquei muito nessa questão comportamental, observar as pessoas e ajudar elas cada vez mais, inclusive através dos livros e a escrita, porque a escrita me libertou de muitas coisas. Inclusive para eu poder me comunicar, que eu não me comunicava como eu deveria, né? Então eu deixava muitas vezes de fazer as coisas que eram importantes para mim, para eu poder ser aceita nos ambientes. Então muitas vezes o colérico, se ele está num ambiente, né, ele se sente muito acuado assim,
e ele não tem espaço para ele poder liderar, ele se sente mal. Ele fica ali nesse sentido inútil. Muitas vezes acha que a vida para ele não faz sentido mais. Tá? Então a gente precisa desafiar os coléricos, precisamos dar desafios, precisamos ajudar eles também, porque eles é natural deles, né, quererem fazer as coisas, né, acontecerem, né? Então, ajude aí quem está do seu lado e ajude cada vez mais para que você também passe por esse processo, por essa jornada de transformação, tá bom? Vou tirar um print aqui rapidinho para poder divulgar depois nos stories, tá? Espero que você tenha gostado. Se você comentou, não tem problema, tá? O importante é que você adquiriu conhecimento, conteúdo. Espero que você volte na próxima live, depois curta os conteúdos, dá uma maratonada lá nas minhas lives, que tem várias lá, inclusive umas lives bem próximas que eu estou fazendo aí. Gostou de um conteúdo? Assiste. Se você não puder assistir tudo, assiste um pouquinho, mas anota aquilo que você assistiu para fazer valer aquele seu tempinho de qualidade ali estudando, tá bom? E detalhe, os recados já dei para vocês aqui, mas que você possa desenvolver cada vez mais aí, também buscar as coisas do alto, tá? Porque às vezes a gente tende a achar que nós somos poderosos, que nós temos todo o poder na nossa mão, e não, né? Somente Deus detém todo o conhecimento, e nós somos aqui pessoas que estão em treinamento ainda, né? E buscando se desenvolver a cada dia, para a gente poder sobreviver a ambientes, para a gente poder viver nos ambientes e ajudar quem está do nosso lado, tá bom? Então, fiquem com Deus. Quero deixar para vocês aí um abraço de 40 segundos, um beijo forte no coração e até o nosso próximo encontro, que será na próxima segunda-feira, com a graça de Deus e do Espírito Santo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.